Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Amém? E não feche a sua Bíblia, por favor. Então, na semana passada, nós vimos, no início da carta, que um presbítero, um ancião, um senhor de dias, um sábio dentre os outros, está escrevendo uma carta para uma senhora, que é aqui neste caso, como interpretamos, aquela comunidade de crentes que se reunia no final do primeiro século na Ásia Menor. Então é uma conversa entre um ancião e uma senhora, entre um presbítero e uma igreja, entre um homem cheio da sabedoria, da presença e de experiências com Jesus, orientando uma igreja que agora no final do primeiro século estava completamente perdida, porque as heresias do gnosticismo, docetismo, serentismo tinham entrado e estavam devastando a igreja, e eles estavam completamente perdidos. Então ele escreve a primeira carta para corrigir alguns erros doutrinários, sempre lembrando do amor entre os irmãos. Porém, o amor à verdade. E a verdade precisa prevalecer. E aquelas heresias gregas, gnósticas, tinham causado prejuízos à igreja. Portanto, a gente precisa ter discernimento para entender o que é um ponto de vista diferente e o que é uma heresia, algo que prejudica a vida da igreja. Existem maneiras de entender da Bíblia ou da teologia que, mesmo sendo diferentes, não influenciam a nossa vida e o nosso relacionamento como igreja. Vou lhe dar um exemplo. Já dei o exemplo aqui da Cris, vou dar um outro. Sobre antropologia, por exemplo, se eu passar aí um questionário, um papel com uma pergunta pedindo a você para responder, ou para marcar um X, para facilitar para você, imagine que no papel tivesse a seguinte questão: quais são os elementos que formam o ser humano? Você acha que são 2 ou que são 3? Marque a alternativa correta. Se você acha que o ser humano é formado de 2 elementos, então o nome desta doutrina é dicotomia. O ser humano é uma parte material e outra imaterial, podendo se chamar de corpo e espírito. Mas se você acha que o ser humano é formado de 3 elementos, então o nome de sua doutrina é tricotomia. O ser humano é corpo, alma e espírito. Assinale com um X a resposta correta. Você ia olhar e falar: eu acho que é corpo e espírito, X. Outros iam olhar e falar: eu acho que é corpo, alma e espírito, X. E certamente aqui teríamos diferença nas opiniões, porque há essas duas possibilidades. Qual que a Bíblia fala, pastor? Das duas. Basicamente, uma é o entendimento judaico, oriental, a outra é o entendimento grego, ocidental, e é a progressão do entendimento e da revelação. Então, as duas maneiras aparecem na Bíblia. Basicamente, o Antigo Testamento é mais dicotômico, o Novo Testamento é mais tricotômico. Pois bem, que diferença faz na nossa vida como igreja e no nosso relacionamento como cristãos, se o ser humano é formado de 2 ou de 3 elementos? Nenhuma diferença. Porque se o ser humano é 2 ou 3,
essências, 2 ou 3 elementos, ele continua tendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus o amou. Ele continua tendo que perdoar as ofensas dos seus. Ele continua tendo que buscar a Deus em oração e conhecimento da palavra. Ele continua tendo que se arrepender dos seus pecados e concordar com Deus de que Ele está certo, a gente não presta, então vamos cumprir a vontade para agradar a Ele. Se é 2 ou 3 elementos, isso é só uma questão teológica, teórica, para que a nossa mente curiosa seja satisfeita com uma doutrina que tem um nome, que tem um arcabouço de palavras e argumentos e conceitos, que a gente olha e fala assim, eu estudei, agora eu sei. Não, agora eu posso crer, porque agora eu entendo. Tá, mas qual que está certo? Não sei. Talvez os 2 estejam certos, talvez os 2 estejam errados, e a gente conversa muito fiado, achando que está falando de erudição. Então tem um comentarista bíblico, eu fugi o nome dele agora, se eu não me engano é o Kistemaker, Simon Kistemaker. Ele disse o seguinte, ele tem um comentário de Hebreus fantástico, e ele diz assim, na introdução do comentário, porque Hebreus é uma carta obscura do Novo Testamento, a gente não sabe quem é o autor, né? Uma coisa meio complicada, a teologia paulina, mas uma coisa meio bem judaica, e não sabemos se está antes da destruição do templo ou depois. A carta de Hebreus é uma carta bem complicada, e aí tem 8 possíveis autores, e o grego da carta é um grego muito rebuscado, difícil de compreender em alguns casos, e aí ele diz assim, na introdução dos Hebreus, é fantástico o negócio que ele fala, eu acho maravilhoso, ele diz assim, quando os anjos querem dar risada, eles leem os eruditos. Porque ele está dizendo assim, existem muitas opiniões sobre Hebreus, cada uma mais erudita do que a outra. E quando os anjos querem dar risada, eles leem os eruditos. Como quem diz assim, tipo assim o que Stemacher está falando. Os anjos que estão na presença de Deus, que são criaturas espirituais, que não pertencem a esse plano, que não têm nossa limitação física e pecaminosa, eles, por habitarem na presença de Deus, conhecem muito mais sobre Deus do que nós. Então, quando eles olham para nós e para as nossas convicções, e às vezes até para as nossas brigas, não, porque isso está certo, aqui está certo, aqui está errado, os anjos olham e... lá, tadinho, achou que sabe alguma coisa? Sabe nada. É verdade. E olha que você está ouvindo isso de um cara que tem um gabinete cheio de livros, que ama estudar e que não consegue parar de fazer curso e mais curso. E eu sou apaixonado por estudar, porque quanto mais eu estudo, mais eu concluo que eu não sei nada. Então, queridos, nós precisamos ter esse discernimento. Precisamos alinhar a nossa doutrina? Sim, precisamos. Precisamos alinhar as nossas opiniões acerca dos assuntos bíblicos? Sim, precisamos. Mas precisamos, mais do que isso, ter discernimento daquilo que nos prejudica e daquilo que não faz diferença na nossa vida como cristãos. E muitas vezes a gente fica com picuinhas, com briga, com discussão, com debate, queda de braço, em questões que não mudam nada a nossa vida. Então, o que o João está fazendo aqui, meus irmãos, é consertando a doutrina daquele povo, principalmente a doutrina de Cristo, porque o ponto em que aqueles irmãos estavam se desviando da doutrina, começou a gerar na igreja práticas erradas e complicadas. E a vida daquela igreja estava em risco, por causa do entendimento errado acerca da doutrina. Então nós precisamos ter esse discernimento, que tem coisas que não fazem diferença. Nessas, a gente abre mão. E pior do que isso, existem coisas que nem são doutrina, são usos e costumes, e a gente faz dos costumes uma doutrina. Aí é que é pior ainda. Quer um exemplo? O pastor pregando sem paletó e gravata. Olha aqui.
em alguns ambientes e em algum certo tempo da igreja, isso aqui era considerado um absurdo. Portanto, hoje eu estou aqui, pregando de camisa polo, e você está aí me ouvindo, e sequer você se reparou que eu não estava de paletó e gravata. Por quê? Porque isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Num determinado momento estávamos acostumados a usar determinada roupa, num outro momento não estamos mais acostumados, mudou, pronto. E assim sucessivamente várias coisas da igreja. Esse instrumento aqui já foi proibido de entrar na igreja. E hoje ele está aqui, e a gente acabou de cantar e louvar e adorar ao ritmo desse instrumento, sem a menor dificuldade. Mas durante um tempo, roupa, instrumentos, maneira de externar adoração a Deus, fazer algumas manifestações artísticas aqui em cima, mexer com isso aqui de lugar, Deus me livre. Num determinado tempo, e há pouco tempo atrás, se mexesse nisso aqui, Deus me livre. Uma heresia, um pecado, um sacrilégio. E hoje em dia, a gente bota o de acrílico, tira, bota o de madeira, tira, às vezes não bota nenhum nem outro, e qual o problema? Nenhum problema. Por quê? Porque essas coisas nunca foram doutrinas, sempre foram usos e costumes. Então, duas coisas antes de entrar na mensagem, para alertar a nossa cabeça e o nosso coração. Primeiro, tenha discernimento para perceber se aquela parte da doutrina é de fato vital para a igreja. Se for, firma com a verdade, não abra mão. Agora, se for coisa secundária, terciária, quartiária, quinta área, sexta área, não vai mudar a vida de ninguém, não vai fazer diferença nenhuma. Se o homem tem 2 elementos ou 3 elementos, dicotomia ou tricotomia, eu sei que precisa de Jesus para ter a vida eterna. Se é dicotomia, precisa de Jesus. Se é tricotomia, precisa de Jesus. Então eu vou ficar com de 2 ou 3, nada, eu vou perder tempo com isso, eu vou falar de Jesus e ponto final. Porque serve para todo mundo. Então, primeiro discernimento para saber o que é importante e o que pode ser negociado. E segundo, o entendimento de que nem tudo é doutrina bíblica. Algumas coisas são apenas usos, costumes e manias pessoais que às vezes acabam virando regras. Então, muito cuidado com essas duas coisas. Vamos então para o texto, e eu quero falar sobre o assunto dessa perícope, essa porção da carta, que na minha opinião fala sobre a importância do amor e a importância de amar. Porque se é uma conversa de um ancião com uma senhora, do verso 1 até o verso 3, o ancião está lembrando a senhora de algumas coisas importantes que ela não poderia esquecer. E agora, na minha opinião, ele está lembrando que ela não pode se esquecer do amor, e não pode se esquecer de amar. Por quê? Porque o amor, sim, é vital para a igreja. O amor, sim, se nos faltar, deixamos de ser igreja. A gente pode até ser um clube, uma associação, uma ONG, um grupo de pessoas que se reúnem para passar o tempo, cantar músicas. Agora, tirou o amor, não é igreja mais. Então, em primeiro lugar, não podemos nos esquecer do amor, nem de amar, porque o amor gera alegria. Inclusive, o fruto do Espírito, Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Fruto do Espírito é amor, vírgula, alegria. Ágape e caris. Uma coisa seguida da outra. Exatamente para a gente perceber que uma coisa resulta na outra. Uma coisa gera a outra. O amor gera alegria. E o verso 4, o ancião está dizendo para a senhora: fiquei sobremodo alegre.
alegre. Lá nos primeiros versículos ele diz: eu amo vocês, amo na verdade, amo de verdade. Agora ele diz: eu estou muito alegre, eu amo vocês, e eu estou alegre, porque eu estou percebendo a maneira como vocês estão lidando com as orientações que eu dei para vocês. Na primeira carta eu disse: foge disso, foge daquilo, e faz isso, faz aquilo, não se esqueça disso, não se esqueça daquilo. Em 5 capítulos ali, várias orientações ele deu, e me parece que o povo seguiu as orientações, não todas, senão ele não precisava ter escrito mais carta nenhuma, mas a maioria das orientações o povo seguiu. E aí ele está dizendo assim: eu amo vocês, que vocês andam na verdade, eu amo vocês, que vocês dão ouvido à verdade, eu amo vocês, e não só amo, como fiquei muito alegre de perceber como vocês têm sido igreja nesse tempo. Então, queridos, não podemos nos esquecer do amor, não podemos nos esquecer de amar. Por quê? Porque o amor gera alegria. Talvez em alguma área da sua vida está faltando alegria. Pode parar para pensar aí, uma área da sua vida em que está faltando alegria. Talvez no trabalho, talvez dentro de casa, talvez, casamento, relacionamento, com os filhos, com o sogro, sogra, uma área da sua vida que você está no automático. Faço por fazer. Tá bom. Talvez você não está fazendo isso com todo amor que você poderia fazer. Porque se estivesse fazendo com amor, você estaria alegre fazendo. Com certeza. Então talvez o que está faltando não é alegria. O que está faltando é botar mais amor para que ele gere alegria. Então você quer ter alegria? Ame. Ame o que você faz, ame o que você é, ame as suas características. A pessoa chega na frente do espelho, olha e fala assim: meu Deus, está fazendo cabelo aqui, eu não vou para a igreja também, estou muito feio, estou careca, aí, entendeu? Perdeu a alegria. Por que perdeu a alegria? Porque perdeu o cabelo? Não, porque perdeu o amor próprio. E daí que está faltando cabelo? Eu continuo sendo um servo de Deus, continuo sendo amado pela minha família, continuo sendo querido pela minha igreja, continuo sendo um apaixonado pela Bíblia, e eu tenho que adorar o Senhor, e eu tenho um sermão para pregar hoje, e o culto vai ser maravilhoso, e a minha amiga lá de Cariacica vai vir me ver. Então, e daí que está faltando cabelo? Eu amo ir para a igreja, aleluia! Você entendeu ou não? É assim que funciona. Muitas vezes a gente faz as coisas sem alegria, porque faz sem amor. Ame o que você faz, e você vai ver que você vai fazer com muito mais alegria. É fato, é bíblico, tem para onde fugir. Em segundo lugar, não podemos esquecer do amor, não podemos esquecer de amar, porque o amor gera encontros. Você bate o olho numa pessoa, e aí, dá aquele, borboletas. Aí você fala: eita, negócio diferente aqui. Negócio aí. Aí você fala: estou amando. Como diz uma irmã aqui da igreja, o crush. Os meninos falam crush, né? Crush, que é queda. Crush em inglês é queda. Então, é sério, para você que não sabe, vai aprender no dicionário dos adolescentes aí, ó. Quando o adolescente gosta do outro, agora eles estão falando que é o crush. É o crush. Aí olha assim, aí tipo assim, teve uma queda, né? Aí é o crush, porque faz cair, desmonta. Aí tem uma irmã que ouviu isso a primeira vez. E ela falou: fulano é o crush. É o crush. O que é isso? É o crush, pastor, que ela está gostando dele, ele é o crush. Eu falei: tá, crush, entendi. Então, às vezes a gente olha assim, dá aquele negócio, estou amando. E aí? Vai ficar assim? Pode reparar, quando você começa a sentir um negócio, você dá logo um jeito de promover o encontro.
Vamos lá, vamos. Ah, não sei. Não, vamos, vai ser legal. Não quero. O fulano vai estar lá. Ai, né? É ou não é? Ah, os crush ali, ó, tá ligado? É verdade. Quando a gente ama, a gente faz questão de promover os encontros. E ele diz aí, ó, estou muito alegre em ter encontrado entre vocês um povo que gosta da verdade, que anda na verdade, que ama a verdade. E eu só encontrei porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês, eu estou alegre. Porque eu amo vocês, eu encontrei entre vocês. Claro que o encontrar aqui tem um outro sentido, no sentido de que eu percebi que entre vocês tem gente que gosta da verdade. Porém, eu quero que você perceba que o verbo encontrar também tem o sentido de encontrar. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Tá bom. Terceiro lugar, o amor gera verdade. O amor gera alegria, o amor gera encontro e o amor gera verdade. Porque ele diz que encontrou os que andam na verdade. E em quarto lugar, o amor gera obediência, porque de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então, do verso 1 ao 3, ele diz que vai escrever para aquela senhora, que vai começar uma conversa com aquela senhora, porque os filhos daquela senhora gera nele uma alegria, e ele está satisfeito, porque ele percebeu que eles amam a verdade. Ele ama aquele povo de verdade, porque aquele povo ama a verdade. E aí ele está dizendo que esse amor gerou uma alegria no seu coração, esse amor o fez encontrar aqueles irmãos que viviam dessa maneira, esse amor faz ele viver e andar e amar a verdade, mas também faz ele obedecer ao mandamento de Jesus, que é: amem-se uns aos outros, como eu vos amei, e assim saberão que sois meus discípulos. Jesus não disse: tenham a doutrina correta, sejam dicotômicos, sejam tricotômicos, sejam trinitarianos, sejam unicistas, assim saberão que sois meus discípulos. Não, ele disse: amem-se. Amem-se, em João capítulo 15. Se vocês se amarem uns aos outros. Por isso, em último lugar, eu quero dizer que o amor não pode ser esquecido, porque o amor gera relacionamento. Uns, repare o plural, uns aos outros. Tem uma turma envolvida aqui. Não é um ao outro. É uns aos outros. E alguém já disse que a expressão no Novo Testamento que mais define o que é igreja é a expressão uns aos outros, que aparece dezenas de vezes na Bíblia. Então o verso de número 5 diz: e agora, Senhora, peço-te como se escrevesse um mandamento novo, senão, aliás, não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que já tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Portanto, irmãos, não podemos nos esquecer do amor. Não podemos nos esquecer de amar, porque o amor é inclusive o dom supremo. Se você pegar a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 ele trata da ceia, capítulo 12 ele trata dos dons, e ele traz ali uma lista de 9 dons espirituais. Capítulo 13 ele começa da seguinte forma: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa: ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos
Se não tivesse amor, não seria nada. Ainda que eu tivesse uma fé de tal forma a olhar para um morro e falar, sai daí, tchum, e ele plantar lá no outro lugar. Sem amor, de nada me valeria. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e toda a profecia, e falasse tudo, entendesse tudo, tivesse toda a ciência, se não tivesse amor, de nada valeria. Seria como um metal que tine. Faz até barulho, mas não faz sentido. Como um símbolo que ressoa. Faz até barulho, mas não faz sentido. O que é que significa? Um barulho de um sino. Significa nada. É em vão. E aí ele fala das características do amor. O amor é benigno, é paciente, é sofredor, não se ufana, não se ensoberbece, não pensa em si mesmo, pensa no outro. O amor é isso, é aquilo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e tal. Agora eu conheço em parte, depois eu conhecerei plenamente, e como sou conhecido por ele, também vou conhecer ele. E no fim das contas, aí já estamos lá no verso 12, 13, de 1 Coríntios 13, ele diz, sobraram 3 coisas. Depois de todos os dons, depois de toda a conversa sobre o que é o amor, para mim sobraram 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E o apóstolo Paulo termina assim: o maior deles, o mais importante deles é o amor. Então, meus irmãos, não são pelos dons que nós somos reconhecidos como cristãos. Não é pela doutrina que nós somos conhecidos como cristãos. É pelo amor. Ágape. Amor de Deus. Amor de Jesus. Amor que na cruz do Calvário foi definido. Como disse o John Stott, se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. No Calvário, o amor está plenamente definido, porque quem ama se sacrifica, quem ama se entrega, e quem ama tem alegria, tem encontro, tem verdade, tem obediência e tem relacionamento. E o que é a igreja, se não um ambiente que nos proporciona alegrias, encontros, verdades, obediência e relacionamentos? Essa é a igreja de Jesus. Aí se você tirar o amor, desmorona. Porque segundo o apóstolo Paulo, ainda que tenha todos os dons, sem amor, não aproveita muita coisa. Então, não interessa a nossa ciência, não interessam, os nossos dons, a nossa doutrina, que é muito importante, e não tem como ser igreja sem doutrina, não tem como ser igreja sem dom. Não estou descartando as outras coisas, eu estou dizendo que acima de todas elas, tem que estar o amor, porque é o amor que nos define. Por isso que na primeira carta ele conserta a doutrina, mas não se esquece de falar sempre do amor. E aqui na segunda carta ele fala: gostei de ver como vocês estão na verdade, mas não se esqueçam do amor. Não se esqueçam de amar, porque o amor é este. É como se ele dissesse, respondendo à pergunta daquela senhora, é uma conversa de um ancião com uma senhora, parte 2 hoje. E aí ele está falando: minha filha, minha véia, minha nega, não esquece do amor, não esquece de amar. E aí a véia olha e fala assim: mas no final de contas, meu velho, o que é o amor? E ele responde com o verso 6. O amor, minha véia, é isso aqui, ó, que andemos segundo os mandamentos de Deus. E esse mandamento, nós já sabemos desde o princípio. Nós estamos velhos, mas já tem tempo que a gente conhece essa verdade. E a verdade é que precisamos andar em amor. Portanto, irmãos, nós passamos aqui 12 semanas consertando doutrina. Nós já tivemos aqui muitas ocasiões
de estudos bíblicos, teológicos, para botar a nossa doutrina num eixo e numa conversa que fique saudável entre nós. Mas hoje o Senhor separou essa porção das Escrituras para nos ensinar essa grande verdade. E a verdade é que sem amor não somos cristãos. Ainda que tenhamos a melhor doutrina, ainda que tenhamos todos os dons, ainda que tenhamos a melhor teologia, ainda que tenhamos a melhor liturgia, ainda que sejamos top das galáxias, sem amor, não faremos muitas coisas. Mas, se o amarmos acima de todas as coisas, e nos amarmos como Ele nos amou, certamente, nele faremos proezas. Deus te abençoe. Vai embora, mas não esquece do amor. Não esquece de amar. Amém.